Satnam. Me chamo Ana Sofia e sou instrutora de Kundalini Yoga com formação em numerologia tântrica aplicada ao Kundalini Yoga e também em yoga terapeuta. Mas antes de tudo eu sou uma curiosa que se encantou e se encontrou nesse universo ancestral lindo e muito poderoso que é a tradição do Kundalini Yoga. Eu vou compartilhar aqui alguns conceitos importantes e para falar disso nós precisamos antes falar sobre yoga. Porque a Kundalini é uma modalidade de yoga e existem algumas modalidades, tipos diferentes, que ao final levam ao mesmo objetivo. Então, o que é yoga, né? Podemos dizer que yoga é aquele estado de consciência além da mente e além do tempo, que surge quando nós conseguimos efetivamente aquietar essa mente. E aí surge a ideia de si mesmo totalmente desconectada de temporalidade, de memórias. Então o estado de yoga que se fala é justamente esse estado de consciência da unidade, em que a gente consegue reconhecer a nossa essência primordial, a nossa verdadeira identidade, que é desprovida desses caracteres de tempo, espaço e, portanto, de memórias, né? Porque as memórias fazem parte do tempo e do espaço, certamente. E aí sim, as lembranças passadas e sem projeções futuras se revela ao ser que nós realmente somos. Se trata então de um desvelamento do si mesmo. Interessante que a palavra yoga tem duas acepções que eu considero bastante importantes, né? A primeira é essa consciência da unidade, essa possibilidade de se perceber como um ente atemporal. E o segundo significado é justamente o de um conjunto de conhecimentos e práticas que são capazes de facilitar o acesso a esse estado de consciência atemporal que nós falamos, né? E para que a gente consiga chegar nesse estado de consciência atemporal, o yoga prevê uma série de técnicas que conduzem o ente humano a esse acesso da unidade. Então, a prática de yoga visa justamente a conexão com essa consciência. E eu não gosto de falar em desenvolvimento de consciência, porque isso parece que se trata de subir algum degrau, que nós vamos subindo degraus, né? Aumentando a consciência. E não se trata disso na visão do yoga, né? Porque a consciência já está aqui, ela sempre esteve e sempre estará. Então, se trata, na verdade, de conseguir fazer refletir no ente humano essa noção de consciência, que já está presente, sempre esteve e somente é. E como é que o yoga faz isso? Mobilizando as energias humanas em todos os níveis, pelo trabalho sobre os campos bioenergéticos. E por isso são feitas as práticas, né? Então esse é um conceito geral de yoga. Então passamos para o segundo passo, Kundalini. O que é Kundalini? É justamente esse poder, essa energia de consciência atemporal e, portanto, divina. E a concepção de divino aqui não como um Deus religioso, mas o divino como primordial, como energia primeira, geradora de todas as outras coisas, né? É esse o sentido de divino no yoga, no Kundalini Yoga. E esse poder então é Kundalini, que é inerente a todo ser humano, essa consciência espiritual em cada ser. Então, se a gente junta esses dois conceitos, yoga e Kundalini, a gente tem um conceito bastante completo, de que Kundalini Yoga é justamente uma filosofia de vida formada de conceitos, de conhecimentos, de práticas que visam ao desenvolvimento máximo do potencial de consciência de um ente humano, abrindo espaço para essa dimensão divina, né? Para a manifestação dessa dimensão atemporal e divina que cabe a todas as pessoas que estão neste planeta. Na verdade, a gente pode dizer que é uma ciência e uma arte de intervir sobre esse poder e de acioná-lo. E que é uma sabedoria considerada sagrada, porque ela faculta para o ser humano esse acesso à consciência total de si mesmo. Então é disso que se trata Kundalini Yoga.
E lembrando que o yoga deriva do Tantra, que é uma concepção em que tudo se conecta e tudo se influencia mutuamente, e que concebe a existência de uma teia cósmica, né, infinita, e que forma tudo que existe. Tudo existe de matéria, energia e consciência. Essa perspectiva do yoga é uma perspectiva super interessante, e segundo ela, cada ser humano é constituído por diferentes camadas, né, que são, na verdade, campos energéticos de diferentes densidades, então densidades diferentes de energia, que são relacionadas com as funções humanas. E yoga, mesmo sendo uma prática ancestral, como eu disse para vocês, ela é absolutamente corroborada pelos conceitos que a física quântica nos traz, né? E eu tenho estudado isso e trazido esses conceitos para as aulas de yoga porque eles explicam de uma forma científica o que o yoga explica sem esse viés de cientificidade, né? E ambos se entrelaçam e um corrobora com o outro e é muito interessante. E como, né? Vamos ver isso. Questão que os primeiros físicos dividiram o mundo em matéria e pensamento e posteriormente em matéria e energia. E cada elemento era considerado inteiramente separado do outro. E essa dualidade de matéria e energia modelou a nossa visão inicial do mundo por muito tempo. As pessoas acreditavam realmente no átomo clássico, composto de um núcleo relativamente sólido, com objetos sólidos menores e menos substanciais localizados ao redor, sendo feito de material sólido basicamente. Aí surgiu a física quântica, comprovando que o átomo é 99,999% de energia e apenas 0,0001% de matéria física. E do que o corpo humano é constituído? De uma quantidade inimaginável de átomos que constituem as células, que se estruturam de forma organizada em tecidos e órgãos. Então nós somos primordialmente átomos e sim constituídos essencialmente de energia. Porque o modelo quântico de átomo revelou que o átomo é basicamente espaço vazio, composto por um núcleo muito pequeno, diminuto, sólido, e uma grande nuvem de elétrons, uma nuvem de energia ao redor. Então, na realidade, nós somos muito mais energia do que matéria. E assim, todas as coisas físicas de nossa vida não são matéria sólida, mas sim campos de energia ou padrões de frequência de informação. Então, voltando ao início da nossa conversa, falávamos quanto aos objetivos da prática de Kundalini Yoga, né? Essa prática ela é amparada em um tripé básico, que é composto de 3 itens fundamentais. O primeiro, o aumento de vitalidade, utilizando os pranayamas, que são as respirações, os asanas, que são as posturas, os kriyas, que são as séries de exercícios, os bandhas, que são as compressões, e os mudras, que são os gestos. Em segundo lugar, a elevação da frequência vibracional, usando os mantras e os shabdas, que são os sons que cortam o ego, que é esse eu temporal, né? E 3, a auto-observação meditativa, com a prática de meditações. A meta, então, do Kundalini Yoga, portanto, é desenvolver a maestria pessoal, buscando equilíbrio entre os mundos exterior e interior, para um domínio importante em todos os aspectos da vida, né? E o seu estado seja de não dualidade, entre o eu e o não eu, a forma e a não forma, o aqui e o agora, o passado e o futuro. Por fim, eu gosto de lembrar que não são metas do Kundalini Yoga transformar as pessoas em acrobatas e nem levar o praticante a uma religião. Não se trata disso. Não é religiosidade. Yoga conversa bem com todas as religiões. Se trata de espiritualidade. Então, se isso te fez sentido, te convido a conhecer o Kundalini Yoga, fazer uma prática e ter a tua própria experiência para avaliar essa indescritível sabedoria traduzida na expressão do Gurmukhi, o Arre Guru.